Falar um pouco sobre eleição em São Paulo, a disputa, que não é nenhuma gigantesca novidade entre a esquerda e o PSDB, Zaidan. Pois é, é que desta vez não é o PT, não é? Que desde a disputa entre Jânio Quadros e Fernando Henrique Cardoso, o PT sempre esteve ali, ou em primeiro ou em segundo. Inclusive quando não houve segundo turno, foi em 2016. E o Haddad ficou em segundo. 2016, aliás, foi muito mais uma votação de última hora contra o PT, naquele momento crítico para o partido, e aí personificado no Haddad, do que, de repente, um convencimento que se deu do sábado para o domingo de que João Dória traria a solução para os grandes problemas de São Paulo. Ali foi a ideia de vamos resolver agora, né? E não é nem uma coisa deliberada, decidida em assembleia, né? É que você tem, de repente, uma decisão coletiva. É muito interessante isso, esse tipo de fenômeno, né? Uma decisão coletiva de deixar de votar em A para votar no cara que você quer que ganhe para evitar a derrota, para evitar a vitória daquele que você quer evitar a todo custo. E era a situação do Haddad naquele momento. O Haddad não foi um bom prefeito, a administração não foi boa, e além disso era um momento de muito desgaste para o PT, um desgaste que vinha desde o final de 2014. Aquele momento foi o auge, tanto que o PT teve perdas consideráveis em câmaras municipais e prefeituras em todo o Brasil. Mas foi a única vez desde a implantação do segundo turno que não houve segundo turno, porque o Dória levou. E o PT sempre esteve ali. Muita gente tem já estabelecido conceitos, né? Falando em tendência, o PSOL está tomando o lugar do PT. Primeiro é bom lembrar que uma parte considerável do PT apoiou Boulos desde o início. Inclusive, alguns intelectuais do partido e gente que está lá desde a fundação do partido, e até dissemos aqui, Ronald, que nenhum deles tomaria aquela decisão sem que o Lula dissesse pelo menos, fique à vontade, não é? Pelo menos dissesse, não, faz o que você achar melhor, tome a posição que você achar mais adequada, para mim tanto faz um ou outro. No mínimo, isso foi dito, porque há algumas figuras ali que apoiaram o Boulos desde o início que não tomariam uma posição sem pelo menos uma conversa com o Lula, não é? Então, na verdade, uma parte importante do PT já apoiou o Boulos desde o início. Segundo, é bom notar o seguinte, houve uma postagem do Orlando Silva que foi até, como se diz, curtida, apoiada ali com um sinalzinho pelo próprio Gilmar Tato, dizendo que até na guerra há regras. E quando o inimigo está caído, você não atira nele. E quando o seu aliado está ferido, você não o abandona, não é? E aí, para não ficar só na metáfora, ele disse que para não assumir uma derrota, houve a tentativa de responsabilizar o candidato. Claramente, o Orlando Silva estava falando do Lula. Inclusive na entrevista que ele deu, dizendo que o Gilmar Tato tinha o direito, não é? Ele não disse, não, é o nosso candidato, apoiamos. Não, ele tem o direito de não desde já apoiar o Boulos, não é? De qualquer maneira, ficou claro que dentro do PT, e particularmente para a sua figura mais importante, aquele que a gente vive lembrando que é maior hoje do que o partido, ou já há mais de 10 anos é mais importante, é maior do que o partido, que é o Lula, é maior do que o PT, ficou claro que havia uma simpatia muito grande pela candidatura do Boulos. E quando as pesquisas começaram a indicar que o Boulos tinha a seu favor uma intenção de voto muito maior do que a do Tato, eu vi, inclusive, a Sônia deve ter visto, o Ronald deve ter visto, a Gabriele, os ouvintes da Bandeirantes, por exemplo, pessoas que são historicamente ligadas ao PT, ainda que não são políticos do PT, mas votam no PT, fazem campanha pelo PT, são petistas, enfim. Alguns, na verdade, são lulistas, né?
e que começaram a dizer que o voto útil tinha de acontecer já no primeiro turno. Não é verdade? Começaram a sinalizar que o negócio era jogar tudo no Boulos para que ele fosse para o segundo turno, já que até amanhã de domingo, à tarde de domingo, havia dúvida. Quem vai para o segundo turno? Eram duas dúvidas. Haverá segundo turno ou o Covas já mata no primeiro turno? E a outra dúvida, havendo o segundo turno, quem irá com o Covas? O Márcio França, o Russomano, aí era quase uma crendice, né? Porque ele vinha despencando e não parecia haver qualquer sinal de uma recuperação nos últimos dias. Ou irá o Boulos? E embora houvesse ali empate técnico, considerando margem de erro, ele sempre aparecia à frente do Márcio França. E nas últimas pesquisas, nas duas últimas, passou o Russomano. Então, o voto útil, que a gente dizia aqui, acho que em setembro, né, Ronald, que era uma possibilidade, ele se concretizou. Muita gente, nós vimos pessoas, inclusive, repito, historicamente ligadas ao PT, petistas, lulistas históricos, e que diziam o negócio é votar no Boulos já no primeiro turno, etc. e tal, porque percebiam que era quem tinha a real possibilidade de ir para o segundo turno. E foi o que aconteceu. Então, muitas vezes, algumas ideias são lançadas ou são defendidas como se uma tendência estivesse dada, né? O PSOL está tomando o lugar do PT em nível nacional. Isso, na verdade, é uma especulação. É uma especulação. Até porque, e é sempre bom lembrar, eleição municipal, como qualquer uma, né? É aquele momento, são as características, é o que o eleitor está sentindo, são os problemas que estão assolando a maioria das pessoas naquele momento. Veja que o Dória, que ganhou no primeiro turno, imediatamente, qual foi a leitura de todos nós? Que grande vitória do Alckmin, não é verdade? Por quê? O Alckmin precisou bancar o Dória até contra o PSDB. É bom lembrar que no PSDB houve ações judiciais dizendo que o Dória havia abusado. O André Matarazzo saiu do partido, né, Zaidan? Sim. André Matarazzo deixou o partido por esse motivo. Claro, e houve inclusive ações judiciais, dizendo que o Dória havia abusado do poder econômico nas primárias. Nas primárias. Na verdade, não são primárias, são aquelas prévias que eles fazem num dia só, dentro do PSDB. Pois bem, o Alckmin bancou, levou o Dória pela mão. O Dória ganha no primeiro turno, disseram, pô, que vitória política do Alckmin. Olha que plataforma para 2018. Chegou em 2018, o Alckmin teve 4,5%, coisa parecida, né? Ou seja, a vitória do Dória não sinalizou nada. Até porque eles chegaram já como oponentes dentro do partido, porque o Dória ensaiou ser ele o candidato à presidência da República. Então, não dá para dizer que tendências estão estabelecidas, né? O crescimento do PSOL tomando espaços do PT. Até porque, insisto, grande parte do PT, não só em São Paulo, mas na direção nacional, enxergou a candidatura do Boulos com muito carinho. E o próprio Lula, sempre que esteve publicamente com o Boulos, né, ele o tratou quase como, tá aqui o cara que vai me suceder nessa história. E ele fez questão de estar próximo de Lula quando o Lula quando teve depoimento em Curitiba, quando da prisão do Lula saindo de São Bernardo, naquela epopeia do discurso do Lula no sábado, depois para o domingo, e que resultou na ida dele para Curitiba, o Boulos esteve com ele o tempo todo. Então essas coisas não estão dissociadas, né, Zaidan? Não estão dissociadas e, inclusive, muita gente acha que ele emula, né, a figura do Lula em alguns aspectos. Ele tem uma formação diferente, uma origem diferente, um cara de classe média, com pais que são acadêmicos, etc., E, no entanto, de certa forma, ele reproduz aquele Lula original, Lula de São Bernardo, né, com os discursos incendiários que ocorriam ali em 79. E quando o Lula, inclusive, dizia que não tinha interesse em entrar para partido nenhum, até que depois, com o pluripartidarismo, vem a ideia de se fundar um partido, né, com os trotskistas que
Antes estavam ali todos abrigados no MDB, com essa turma toda, e também com a esquerda católica e tal, formando o PT. E ele vira uma figura mítica, até por ser um operário e tal. Então, há diferenças importantes. Mas o Boulos, de fato, porque sempre houve isso no sindicato e no PT, a ausência de um sucessor claro do Lula. Não é? Tanto que em 2002, muita gente imaginava que o Zé Dirceu seria preparado para isso. Imagina, o Zé Dirceu não é uma figura para disputar eleições majoritárias. Não é? Ele não é um grande debatedor, ele não tem aquele discurso arrebatador, etc. O Zaidan, e em 2018... Oi, e nesse ponto que você está falando, da história do Lula, quando era aquele Lula mais agressivo, sindicalista, né? Inclusive os dos debates da Band, ele não ganhava eleição. Quando passou a ser o Lula paz e amor, decolou. E o que eu sinto no discurso do Boulos é exatamente isso. Ele tá mais paz e amor com as pessoas. E ontem, depois, a gente acompanhou na cobertura das eleições o discurso, né, em frente à casa dele. E ele falou que a questão agora, ele queria fazer as pessoas sonharem. Então, ele está com um discurso mais suave e menos, como você disse, sindicalista, menos agressivo. Aquela coisa, vamos fazer. Então, ele, não, eu quero que as pessoas sonhem, que São Paulo seja uma cidade da esperança. Então, o discurso dele já está mudando nesse sentido. É estratégia, Zaidan? É bom lembrar que a carta ao povo brasileiro não era uma carta ao povo brasileiro, não é? Era uma carta às elites financeiras. Carta ao mercado brasileiro. Carta ao mercado brasileiro. Carta ao povo brasileiro era marca de fantasia, não é? Não sei se o Boulos vai lançar a carta ao povo paulistano, não é? Mas na base de, olha, tá tudo bem, vamos seguir as regras, etc. Podem confiar, não haverá rupturas. Não estou aqui para rupturas, para irrupções, não é? Simplesmente quero ter um olhar mais para os desfavorecidos, etc. É lógico, ele também não pode se descaracterizar, ele não pode negar o que ele sempre foi, senão seria ridículo. Ele só está na posição em que está por ele ter sido o que foi até agora. Ele também não pode rasgar tudo. Mas imagino que vai tentar um discurso mais moderado, a gente vai poder já ver isso na quinta-feira, como é que... Até porque, de certa forma, talvez ele seja impedido de fazer isso, porque o Covas já está dizendo que vai enfrentar o radicalismo. Não é? Isso estava na cara, né, Zaidan? Que viria de pronto, já iam lembrar dessa face por onde começou o Boulos, e lógico, claro, lembrar das invasões, né? Claro, e o Boulos, inclusive, falou, não, radical é o sujeito que precisava buscar comida na lata de lixo. Né? É hospital fechado em plena pandemia. Então eu acho que o debate não vai favorecer muito, até porque é pouco tempo. O horário eleitoral começa sexta, no dia seguinte é o debate na Bandeirantes, e aí uma semana depois já termina a campanha. É um negócio curto no segundo turno, então não dá para descaracterizar. Agora, o Boulos não é o Lula, e por isso até talvez ele não tenha muitas qualidades do Lula e muitos defeitos do Lula, não é? Então, mas no imaginário ele começa a ser visto como sucessor. O próprio Lula alimenta um pouco isso, porque dentro do PT, que tem mais de 30 anos, não há um sucessor para o Lula. Nunca houve. Nunca houve, não é? Tanto que as pessoas da candidatura do Gilmar Tato, as pessoas desembarcaram totalmente, né? Quem vota no PT e votou no Boulos. E dessas frases que você estava falando, Zaidan, eu anotei aqui algumas aspas dele ontem. As pessoas depositaram sonhos nas urnas, nossa campanha mostrou que é possível voltar a fazer política com brilho no olho, com esperança, com verdade. Então, um discurso bem mais suave do que os anteriores. Agora, a gente não pode esquecer, Ronald Zaidan, que ele é um político extremamente experiente. Ele começou a militar com 15 anos e transita aí pelos chamados dois mundos, tanto dos intelectuais quanto do povão mesmo. Então ele sabe exatamente o discurso e para quem ele está falando e no momento que ele está falando. E vale notar também que quando alguns comentários eles são tão infantis. Então da mesma maneira que houve essa história de o PSOL começa a superar o PT em nível nacional e tal, que é apenas uma especulação, né? Mas ao mesmo tempo você tem aquele negócio de São Paulo disse não ao fascismo e tal. Eu só queria dizer a alguns colegas que tomem muito cuidado com a palavra fascista, porque se ela for banalizada, esse é um grande risco. Porque o fascismo, ele é
terrível, ele é mais do que deletério, né? Ele é uma fonte destruidora, uma fonte ideológica destruidora. E então, quando você banaliza, começa a dizer fulano é fascista, ciclano é fascista, e não é coisa nenhuma de fascista, as pessoas deviam estudar o que é o fascismo, porque senão uma hora ele chega, uma hora de fato aparece pelo menos uma tendência fascista, um grupo fascista, um partido fascista, ou até um regime fascista, alguém chegando ao poder com ideias fascistas, e isso vai estar banalizado. Não, eles sempre chamaram todo mundo de fascista, esse aí também não é fascista, não é? Então, devagar com o negócio. O russomano, por exemplo, o que é o russomano ideologicamente? Nada. O russomano é um cara que tem um programa na televisão, isso faz popular, ele se elege deputado com facilidade, até pela visibilidade que tem, por resolver problemas das pessoas na televisão, mas ele jamais carregou uma ideia. Ele não é portador desta ou daquela ideologia. Ele é portador de uma imagem de um cara que vai lá resolver os problemas do consumidor, etc., e se elege deputado. Nas eleições majoritárias, quando se exige mais, quando ideias são solicitadas, são reivindicadas, o que você pensa disso e daquilo, desaparece. Não é? Pela quarta vez. Pela quarta vez, mas vamos parar com esse papo de que o russomano representar o fascismo. Que fascismo? O russomano não é portador de nenhuma ideologia, correto? Ele é um cara popular e que se elege deputado por isso, com facilidade, aliás, mas que não tem chance em eleições majoritárias. Agora, parem de banalizar um conceito de um regime que é perigoso, que é assassino. Não, e é até uma falta de respeito com quem sofreu na mão desse regime, por isso você lembrou muito bem que é importante as pessoas estudarem história, falar em fascista e em nazista, milhares de pessoas morreram com esses dois regimes e tem famílias que até hoje têm as consequências. Mas na maior parte das vezes as pessoas não sabem o uso, sabem a questão nem da etimologia, nada. É uma palavra, é a busca incessante por palavras ou por frases de ordem, Ronald? E que possam de alguma forma ter repercussão, principalmente em redes sociais. Exatamente.